Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. E vamos falar sobre esse tempo futuro que o apóstolo Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, em que muitas pessoas estariam rejeitando a verdade do evangelho para estarem ouvindo a ensinos que lhes agradassem mais. A expressão sã doutrina que o apóstolo Paulo fala se refere ao verdadeiro ensino cristão baseado na palavra de Deus. E essas pessoas estariam rejeitando porque não iria se encaixar com o estilo de vida que elas iriam adotar. Então, não suportarão indica que as pessoas não apenas rejeitariam a sã doutrina, mas achariam intolerável. Esse comportamento não vem apenas de incrédulos, mas também de alguns que se dizem cristãos, que gostam de ouvir ensinos mais frouxos, porque querem alimentar sua vida de pecado, querem viver com o pé na igreja e também no mundo, ficar dividindo, a opinião pública com a verdade da palavra de Deus, quer tentar achar um equilíbrio nesse sentido. Só que o Senhor falou que aqueles que querem se fazer amigos do mundo vai ser inimigos de Deus. Então, aqueles que de alguma forma vão querer agradar o mundo, o sistema deste mundo vai estar desagradando a Deus. E isso iria acontecer no fim dos tempos, Bem, depois ele diz, mas tendo comichão nos ouvidos. Comichão nos ouvidos é uma metáfora para o desejo de ouvir coisas agradáveis e que satisfaçam seus próprios desejos em vez da verdade de Deus. Esse termo indica uma inquietação e insatisfação espiritual, levando as pessoas a buscar ensinos que agradem seus sentimentos e emoções, em vez da correção divina. Depois, Paulo fala, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O que isso significa? Indica um desejo desenfreado de acumular mestres e pregadores que ensinem apenas o que lhes agrada. Então, são aquelas pessoas que só ouvem determinado orador, pregador, porque aquele pregador satisfaz o seu ego, o seu próprio ego, e não consegue ouvir outros. Principalmente aqueles que vêm ensinando a verdade da palavra de Deus. Eles passam direto. Por quê? Porque são doutrinas mais rígidas. Porque isso fala de um caminho estreito que Jesus falou. Jesus ensinou, olha, o caminho é estreito. A porta é apertada. Então, são poucos os que conseguem passar por ela. Então, essas pessoas, para tentar manter uma vida espiritual, porque eles querem viver uma ilusão, querem estar dentro da igreja, achar que estão agradando a Deus, porque traz um sentimento para eles, de que não existe tanta culpa assim na vida que eles levam, e eles querem fazer o quê? Fazer uma nova igreja, segundo os seus próprios princípios e verdades. Então, essas pessoas elas só gostam de ouvir os seus mestres. Não adianta que não tem outro para elas, não. É só aquele, e o que ele falar é a verdade da palavra de Deus. São pessoas que não leem a Bíblia na maioria das vezes. Elas só ouvem os ensinos desses falsos mestres. E ficam ali. Às vezes não é nem um falso mestre. Às vezes aquele que está ensinando a palavra de Deus, ele pode estar até equivocado em um certo ponto. Mas se ele é uma pessoa que tem o Espírito Santo vai guiá-lo na verdade. Em algum momento, ele vai se encontrar, Mas existem pessoas que só conseguem ouvir a palavra de Deus através da boca dessas pessoas. Elas não estudam em casa a Bíblia, não oram, não buscam no Espírito Santo a revelação da palavra. Então você vê que é um grupo forte. E esse grupo, vamos dizer, que é o que domina a igreja de Cristo
né, nesses últimos tempos. Porque os sinceros, cada vez menor o grupo. Tá? Depois é que Paulo diz, esses doutores, conforme as suas próprias concupiscências, revelam que as pessoas não querem mestres comprometidos com a verdade, mas sim aqueles que falem aquilo que reforça seus desejos carnais. Exemplos antigos, esse comportamento já era visível nos tempos bíblicos. Não existe nada novo debaixo do céu. Esse mesmo comportamento aconteceu no judaísmo e agora no cristianismo. Olha aqui, falsos profetas em Israel. Jeremias 5,31 fala sobre isso, né? Os profetas que profetizavam falsamente e os sacerdotes que dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Aí o Senhor diz, o povo de Israel preferia ouvir mensagens de prosperidade e segurança em vez dos avisos de juízos que Deus enviaria pelos seus verdadeiros profetas. Depois fala sobre os gnósticos do século I. Eu falo muito sobre o gnosticismo aqui no meu YouTube, porque é uma doutrina que permeia até os dias de hoje. Depois, então aqui diz, nos tempos apostólicos, grupos gnósticos começaram a distorcer o evangelho, ensinando que a salvação vinha por meio de um conhecimento secreto, negando a encarnação de Cristo, conforme diz 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Então, essas pessoas estariam dando ouvidos a ensinos de pessoas que recebem uma mensagem vinda de um espírito portador da gnose, que tem um conhecimento secreto, que é especulativo e é esotérico. Então, essas pessoas dariam ouvidos porque ia bater de acordo com o desejo delas. Por quê? Querem ser ricas, querem viver uma vida de prazer, né, de satisfação pessoal, terreno, nada com espiritual. Então, eles dariam ouvidos e se submeteriam a esses ensinos. O falecido pastor David Wilkerson, ele disse nas suas últimas mensagens que haveria um tempo em que as pessoas entrariam nas igrejas somente em busca do perdão. Porque elas querem tirar a culpa dos seus erros e trazer aquele sentimento de espiritualidade boa. Só queriam o perdão de Deus, só iam querer o perdão de Deus, mas não ia querer um compromisso firme com o Senhor. Então, infelizmente, nós estamos vivendo isso. Pessoas que estão indo para a igreja buscar, né, algo da parte de Deus, mas para satisfazer suas próprias vontades. Tem pessoas que estão ouvindo esses ensinos gnósticos e estão fazendo suas caridades para Deus, a obra de Deus, até para conseguir uma boa pontuação para os seus times. Olha que coisa absurda que está acontecendo e as pessoas não estão se dando conta. Pessoas estão indo para a igreja, fazendo ofertas e caridades, como se fosse um jogo de aposta, para ver se seu time ganha. Olha, isso é tão profundo. Eu sei que tem muitas pessoas, inclusive a liderança de muitas igrejas, que não estão cientes desse comportamento e dessas filosofias que estão entrando na mente de muitos cristãos. Muitos que estão se infiltrando na igreja estão distorcendo, às vezes, tudo aquilo que o pastor está falando lá no púlpito. Estão distorcendo porque tem muitas pessoas frágeis e vulneráveis ali no meio, que gostam de ficar ouvindo umas historinhas fantasiosas, umas fábulas, que gostam, né, de ficar ouvindo esses ensinos que distorcem a verdade do evangelho. Tem muita gente assim dentro da igreja. Então aqui diz que eles criaram mestres que pregavam uma nova verdade, atraindo seguidores que rejeitavam a doutrina apostólica. Enquanto o pastor está ensinando a verdade, em muitas igrejas, tem uns que estão se infiltrando ali e estão tirando, fazendo uma lavagem cerebral na cabeça de alguns crentes. Os judaizantes, esses são os mais perigosos, vamos dizer, né? No Novo Testamento havia grupos que queriam impor a circuncisão e outras práticas da lei sobre os gentios convertidos. Atos 15, versículo 1.
Eles preferiam o evangelho misturado com o legalismo, pois isso os fazia se sentir superiores espiritualmente. Você vê que bagunça, né? Quando a heresia ela entra dentro das igrejas, porque heresia é confusão. Então vira uma confusão, uma salada, uma mistura de tudo e de nada. E as pessoas ficam ali acreditando que aquilo ali é uma verdade que vai reger as suas vidas e que vai salvá-las. Então nós estamos vivendo dias muito difíceis. Pessoas que quando você conversa por aí, são pessoas vazias da palavra de Deus, da verdade. E das coisas tão básicas, né? Dos rudimentos da palavra de Deus, do evangelho. Mas elas sabem muito das filosofias desse mundo, daquilo que os coaches estão pregando em cima dos púlpitos. A arte de ganhar dinheiro, a arte de como ser rico. Eles estão conhecendo isso de uma forma brilhante. Mas a palavra de Deus, a palavra da verdade, não. Exemplos atuais sobre isso, a teologia da prosperidade. Muitos cristãos hoje rejeitam o chamado ao arrependimento e à santidade para seguir pregadores que prometem riquezas e bênçãos materiais, sem compromisso com a cruz de Cristo. Igrejas lotam para ouvir mensagens sobre como ser próspero, mas rejeitam qualquer ensino sobre renúncia, sofrimento ou arrependimento. Então, como eu falei anteriormente, são pessoas que estão fugindo da graça, estão se desviando da graça. Né? Por que eu falei que os judaizantes são os mais perigosos? Porque tem muitos que se dizem judeus, como nós vemos em Apocalipse, mas eles são sinagoga de Satanás, são os verdadeiros inimigos da igreja fiel. Aqueles que querem, a todo custo, fazer com que a igreja se desvie da graça de Deus para se envolver com as práticas da lei que nós não precisamos cumprir. Porque em Cristo, tudo isso já foi cumprido. Todos esses rituais. Esses judaizantes são muito complicados. E onde tem um crente fiel, tem um judaizante desse aí para atrapalhar a vida desse crente. Né? Mas fiel é o Senhor em todas as suas promessas, em tudo aquilo que Ele faz na vida daqueles que são fiéis. Bem, relativismo moral no meio cristão. Muitos não suportam mais a doutrina bíblica sobre o pecado, santidade e arrependimento. Em vez disso, procuram igrejas e líderes que ensinem que Deus aceita tudo e que o inferno não existe. Inclusive, isso é algo que tem falado muito, que o inferno não é bem isso que as pessoas acreditam. Então, voltando a falar muito sobre esse estado intermediário que acontece da morte, como um purgatório, em que as pessoas ali elas podem passar sim, por um certo sofrimento, mas que vai fazer com que elas sejam purificadas e vão viver um estado de plenitude em Deus. Olha que bagunça. E muita gente está dando ouvido a isso, está dizendo, não, o inferno não é isso não que a gente aprendeu. Há um crescimento de movimentos que promovem o evangelho sem exigências, distorcendo a graça de Deus. Bem, tenho falado sobre isso, né? Movimentos de autoajuda no lugar do evangelho. Algumas igrejas transformaram suas pregações em palestras motivacionais, onde Cristo e a cruz são quase inexistentes. As pessoas não querem mais ouvir essas mensagens que confrontam o pecado. Tem certas igrejas que a gente não pode nem falar sobre a palavra pecado. Eles já pedem lá, não fala assim não, porque isso assusta as pessoas. Tenta falar de uma forma mais suave. A mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é poder de Deus, nós estamos ouvindo cada vez menos. Quando eu falo assim, não significa que não existe essa mensagem no meio da igreja, porque a igreja ela continua aí, a igreja fiel está aí. Mas quando eu falo isso, significa que há um movimento nesses últimos dias que tenta abafar. E que em muitos lugares acabam abafando. A mensagem verdadeira do evangelho, tá? Aqui eu não estou usando esse veículo para falar mal da igreja, para dizer que a igreja acabou.
a igreja não existe mais, nada disso. Mas sim conforme a palavra está nos orientando aqui, que nos últimos dias essas coisas aconteceriam de uma maneira assustadora. Quando um crente, ele começa a aprender muito essas coisas, essas filosofias, né, de como pode viver uma vida espiritual tranquila, agradável, isso vai fazendo com que ele fique longe do Espírito Santo, porque nós dependemos dele. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja não é nada nessa terra. Então a igreja, ela depende da ação, desse movimento do Espírito Santo para que possa avançar. Senão a igreja fica paralisada e afundando em várias doutrinas de demônios. Então o Espírito Santo, ele nos faz andar, nos faz movimentar, ir para frente, para a vontade do Senhor. E aqueles que não ouvem o Espírito Santo, estão extinguindo o Espírito Santo, essas igrejas, elas estão com compromisso com o mundo, não estão comprometidas com Cristo e com o seu reino. Bem, onde eu quero levar, né, você nessa reflexão, Paulo aqui alertou a Timóteo, e é mais relevante do que nunca esse ensino. Desde o primeiro século, pessoas têm rejeitado a verdade para seguir mestres que falam o que elas querem ouvir. O papel da igreja verdadeira é permanecer fiel e sã na doutrina de Cristo, mesmo quando o mundo e até mesmo falsos cristãos tentam distorcê-la. Esse versículo nos chama a amar a verdade, suportá-la mesmo quando ela nos confronta e rejeitar qualquer ensino que apenas massageie nossos egos, mas não nos leve à verdadeira transformação em Cristo. Então, que você, ao ouvir essa palavra, possa se fazer como um cristão que está o tempo todo ouvindo a mensagem, está vendo na palavra se realmente é isso, o que a Bíblia está ensinando. Que você não coloque mestres assim preferidos. Isso não significa que você não vai amar as pessoas que você ouve, não é isso. Mas que a verdade absoluta está aqui, na palavra de Deus. E que essas pessoas, elas podem acabar errando. E se você der muito ouvidos a elas, você vai acabar se desviando do propósito de Cristo. Então, o convite que eu faço a você é correr para a palavra de Deus. Faça uma leitura diária. Busque a revelação do Espírito Santo para que você não seja enganado, porque esses dias de falsos profetas, falsos mestres já estão aí. Há muitos que estão se levantando. E a igreja precisa estar preparada para não cair no engano deles, porque eles são lobos devoradores. Eles vêm para despedaçar a vida dos crentes, a comunhão da igreja e fazer toda a sorte de males e coisas terríveis que vai fazer com que vivem uma vida frustrada, longe da comunhão com Deus.